Bom dia a todos. Vamos iniciar a sessão, entretanto, vão entrando os restantes participantes. Agradecer a todos os participantes que estão nesta sessão por terem aceito o convite, explicar um bocadinho que este ciclo de webinars é enquadrado no âmbito da Agenda Inova-AM, uma agenda financiada no âmbito do PRR. E que esta agenda é composta por 73 parceiros entre empresas e entidades, INESIs. Foram desenvolvidos no âmbito desta agenda diversos PPS inseridos em 24 work packages. Para esta sessão, vamos ter a presença aqui do professor especialista, professor José Martinho de Oliveira, diretor da Escola Superior de Aveiro Norte, da Universidade de Aveiro, sediada em Oliveira das Meias, que falará um bocadinho sobre a temática desta sessão, que está relacionada com a investigação de desafios e oportunidades na impressão 3D e prototipagem rápida. Também adiantar que na parte final poderão também fazer aqui um momento de perguntas ao professor Martinho, alguma questão que tenham ao longo da sessão. Relativamente à Agenda Inova-AM, também se quiserem fazer alguma questão ou se tiverem alguma dúvida, podem colocá-la na parte final, que terei todo o gosto em responder. Agora, professor, peço então que inicie. Muito obrigada. Ok, muito bom dia então. Bem-vindos aqui a este webinar. Agradeço naturalmente o convite à AIDA para falar sobre este tema e muito em particular, neste caso em específico, sobre a investigação que o meu grupo de investigação tem levado a cabo já de há alguns anos para cá, e não tanto quanto o meu primeiro atributo que tenho aqui por baixo do meu nome, que é ser presidente da Comissão Portuguesa de Normalização, a Comissão Técnica 220. De qualquer modo, se houver depois alguma questão, possa esclarecer algum assunto, muito bem. Bom, não sei se todos os participantes sabem, com certeza sabem certamente onde é a Universidade de Aveiro, não sei se sabem onde é esta escola, à qual eu tenho o privilégio de dirigir e onde tenho o meu grupo de investigação. De facto, esta escola é uma escola que está situada em Oliveira de Azeméis. É uma escola que se dedica muito às tecnologias de produção, ao design industrial, portanto, numa vertente muito da industrialização dos processos, e, portanto, muito dedicada à questão do produto. Esta região é uma região de produto, uma região tradicionalmente, como são as regiões portuguesas de produto, recorre muito esta região às técnicas subtrativas para o fabrico dos seus produtos em massa. E neste caso nós vamos falar de técnicas aditivas, mas nesta indústria de facto, nesta região, a indústria de facto maioritariamente utiliza, para além dos processos formativos, naturalmente, os processos subtrativos. E porquê é que eu em particular, me dediquei muito à questão da manufatura aditiva? Bom, essencialmente porque tem, digamos, uma forte aplicação nesta região no âmbito do processo de desenvolvimento de produto. E usou-se muito, e ainda se usa hoje, talvez a maioria das utilizações da manufatura aditiva continua a ser no desenvolvimento de protótipos no âmbito do processo de desenvolvimento de produto. Muito bem, atualmente nós temos aqui este edifício que estão a ver no vosso lado direito. Temos um novo edifício que entrará em construção brevemente, já está aprovado, já há orçamento, agora o mais difícil é encontrar a empresa que o vai construir. De qualquer maneira, será um edifício bastante grande, uma vez mais ligado a tudo o que é investigação relacionado com empresas. Aliás, penso que tirando um único slide ou dois, eu irei falar apenas em utilização das técnicas aditivas em contexto industrial. Também uma palavra sobre aquilo que é a atividade do meu grupo. Nós começamos já comecei com estes trabalhos já há muitos anos, de facto. E na parte aditiva, comecei exatamente com o desenvolvimento de formulações
de materiais adaptados a equipamentos industriais e comerciais. E, portanto, foi essa, digamos, o desígnio desde a primeira hora no âmbito do desenvolvimento da estratégia deste grupo de investigação. Portanto, nós fazemos, de facto, formulações de materiais para sistemas aditivos, também com certeza que fazemos para outro tipo de sistemas, mas neste caso estamos a falar de aditivo, naturalmente olhando para aquilo que são também as tecnologias de produção, onde naturalmente nós atuamos, visando com isso o desenvolvimento de produtos digamos, de última linha para, de facto, uma utilização industrial. Essencialmente, aqui o que nós falamos é de uma utilização industrial. Tudo isto, naturalmente, no âmbito sempre daquilo que são os processos de sustentabilidade. Hoje em dia, quem trabalha em manufatura aditiva, regra geral, usa sempre esse argumento, e isso é realmente extremamente importante. Bom, entrando no domínio da manufatura aditiva, este slide, porventura, já será conhecido por alguns de vocês, o slide não, mas o diagrama sim. Estão aqui o conjunto das 7 tecnologias, como elas hoje estão classificadas de acordo com a norma internacional e já a norma portuguesa. E, portanto, nós temos aqui, de facto, apresentado os 7 grupos. Bom, eu não vou estar aqui a falar sobre os 7 grupos, isso seria demasiadamente maçador e aborrecido, mas pelo menos dizer que dentro destes 7 grupos que eu estou aqui a apresentar, aquelas técnicas que estão envoltas num quadrado verde são técnicas que nós dispomos aqui na Universidade de Aveiro e nesta escola em particular. E dentro destas técnicas nós temos muitas variantes cá dentro. E, portanto, de facto, temos acesso a um parque tecnológico aditivo, de equipamentos aditivos, que, inclusive, penso que tem alguns equipamentos que são únicos no país e também alguns deles não são, assim, muito frequentes, pelo menos na Europa, não são assim muito frequentes. No país, penso que há pelo menos 2 equipamentos que, de facto, não são muito frequentes. Estamos em fase de aquisição de um sistema de SLM, daí ele estar aqui a cor azul, portanto, este ainda não o temos, estamos de facto em fase de aquisição. Portanto, o que eu vou hoje fazer é um bocadinho olhar para aquilo que tem sido feito de acordo com as tecnologias que nós dispomos de processamento aditivo de materiais. Vou começar pelos sistemas de extrusão, portanto, que estão aqui em baixo indicados, quer o FFF, quer o DW, portanto, o Direct Writing, ou seja, eu designo muito por Robocasting, portanto, vocês vão me permitir, mas eu vou sempre usar essa expressão, portanto, vocês vão ouvir falar um bocadinho sobre isto. Portanto, são então estes dois as primeiras técnicas que eu vou falar, dando exemplos, então, e basicamente desenvolvimento de materiais para serem depois processados por estas tecnologias. O primeiro, bem, esta tecnologia foi a tecnologia que democratizou, na minha ótica, os sistemas aditivos. De facto, esta tecnologia acabou por se generalizar. Hoje, muitas pessoas, quando falam de impressão 3D, falam ou olham para este tipo de tecnologia. Bom, do ponto de vista meramente tecnológico, isto não é uma impressão 3D, do ponto de vista meramente técnico, mas não há problema em que a maioria do público olhe para isto e ache que é um sistema de impressão 3D. Bom, realmente, neste caso do fabrico de filamentos, nós aqui no CISEC estamos muito bem equipados para o fazer. Equipámos para, de facto, conseguir dar resposta a muitos dos filamentos que nos foram sendo solicitados, e eu hoje vou falar aqui de 2 ou 3, dando essencialmente resultados finais, mais do que estar aqui a falar sobre o detalhe de cada uma dos processos de investigação, porque isso também seria fastidioso e demoraria tempo. De qualquer maneira, neste alinhamento irei falar sobre cortiça, onde nós de facto fomos pioneiros nestas áreas, trabalhamos bastante sobre isto, também alguns resíduos de cabedais, cortumes, tabaco, que foi uma coisa que aconteceu de facto muito interessante, PET,
depois outros materiais, não entrarei em grandes detalhes, mas temos ali alguns vidros bioativos, não é? Bom, isto basicamente o processo em si baseia-se num sistema de trituração, classificação e ordenação, digamos, dos nossos resíduos, foram resíduos. Nestes casos que eu estou a falar, essencialmente são resíduos. Portanto, nós podemos efetivamente, a partir daí, ter uma determinada classificação das matérias-primas, estou a falar da classificação granulométrica, e depois vamos usá-los numa matriz termoplástica. Essencialmente o que se usa, essencialmente não exclusivamente aqui neste sistema de FFF, utilizamos, como sabem, matrizes termoplásticas e é a partir daí que se fazem estes filamentos. Deixem-me ser, eu sou sempre muito crítico em relação a muitas destas tecnologias e deixem-me dizer que esta tecnologia não nasceu propriamente para processar materiais compósitos, porque ao fim e ao cabo nós a fazermos estas blends estamos a fazer efetivamente materiais compósitos. Não, ela nasceu no sentido do processamento de materiais termoplásticos. O que acontece é que, naturalmente, a indústria acaba por utilizá-la no fabrico de produtos de natureza compósita, de matriz termoplástica. Nós usamos muito o ácido polilático, portanto o PLA, usamos amidos, policaprolactonas, enfim, usamos muito o Biopar. O Biopar é um bioplástico desenvolvido por uma empresa portuguesa com quem nós trabalhamos, portanto ele é baseado em amido, e, portanto, é um biopolímero. Usamos muito, ele não está aqui indicado, mas, de facto, usamos muito. Depois, enfim, fazemos o filamento. Naturalmente, onde nós temos maior especialidade é na parte depois dos agentes os agentes compatibilizantes, portanto, que vão, ao fim e ao cabo, interligar aquilo que é um material que normalmente não combina bem com uma matriz termoplástica, até porque muitas vezes têm, digamos, características superficiais muito distintas e incompatíveis. E, portanto, o que nós aqui temos é um conjunto de informação, de conhecimento que desenvolvemos através da escolha, de facto, de agentes compatibilizantes, são agentes naturalmente químicos, que irão permitir uma melhor ligação entre estes materiais que, volto a dizer, por norma, não são passíveis de se combinarem quimicamente. Aliás, muitos filamentos comerciais que existem no mercado, na minha ótica, não têm grande qualidade, exatamente porque não passam de uma mistura mecânica, e é isso que não deve acontecer, na minha opinião, quando nós procuramos um filamento com algum nível de desempenho mecânico. A partir daí faz-se a extrusão para filamento e depois, num sistema de FFF, nós avançamos naturalmente com a impressão desse mesmo filamento. Em várias impressoras, não, temos várias impressoras, as impressoras, como sabem, há impressoras para todos os gostos de FFF, muitas delas que nós usamos aqui na escola são Prusas, de fácil acesso, não muito caras, como sabem, por isso é que eu disse que esta é uma tecnologia talvez das mais democráticas, certamente, que hoje em dia existe no mercado e que realmente democratizou bastante os processos aditivos. Realmente o primeiro exemplo que eu trouxe foi já fizemos isto há muito, muito tempo, foi dos primeiros filamentos que eu fiz no contexto do grupo, portanto, fizemos um filamento utilizando pós de cortiça, um trabalho inicialmente desenvolvido com a Amorim. Alguns destes resultados estão naturalmente publicados em revistas científicas, como devem imaginar, uma vez somos uma universidade. Portanto, nós aqui tentámos incorporar o máximo possível de cortiça, de resíduos de cortiça. Portanto, aqui essencialmente são pós que resultam do processo de retificação das rolhas e, portanto, nós naturalmente classificamos esses pós do ponto de vista granulométrico, enfim, fizemos a nossa seleção, fizemos a nossa formulação usando agentes compatibilizantes e até, digamos, procedermos à impressão através de um sistema de FFF destes mesmos filamentos. É isso que aqui está numa imagem acelerada que vocês bem conhecem portanto, este filamento em monocamada acabou por ter, com certeza, alguns defeitos, que é normal neste tipo de sistemas, mas realmente acabou por ser um produto, digamos, interessante. Depois, enfim,
tivemos que imprimir aqui várias peças. Dizer-vos que o principal problema deste tipo de tecnologia em termos de desenvolvimento de materiais compósitos, portanto, a incorporação de um resíduo, de uma fase inorgânica, se quiserem, é de facto o nível de incorporação de resíduo que conseguimos colocar. De facto, nos materiais compósitos, penso que é mais ou menos de conhecimento, que dificilmente se vai além dos 60% em volume, o que é um valor pode ser um valor relativamente baixo. Bom, respondemos depois a vários desafios que a própria Amorim nos colocou. Uma delas era a coloração, porque a Amorim está muito interessada na coloração da cortiça, por estranho que possa parecer a algum de vocês que porventura não tenham conhecimento tão grande do que se está a passar no âmbito da cortiça e, portanto, nós pigmentamos, fizemos de facto aqui vários estudos, trabalhamos com várias layers, com, digamos, espessuras de camada diferentes, espaçamentos, etc., diferentes. Fizemos também impressão sobre outros materiais, nomeadamente sobre cortiça, o que resultou particularmente bem. Fizemos depois alguns protótipos, tenho aqui um ao meu lado que é uma placa efeméride de 15 anos de uma organização que nós fizemos e que resultou muitíssimo, muitíssimo bem. Portanto, este trabalho foi um trabalho que deu realmente frutos. O filamento, volto a dizer, sou suspeito, mas tem muito boas características. Aliás, ele teve para ir para o mercado. No mercado há um filamento, ou havia pelo menos um filamento dito de cortiça, mas na realidade não tem cortiça, o que ele tem são fibras de madeira. Nós já analisámos, já vimos, de facto, não se trata de um filamento comercial de cortiça. Este filamento era para entrar no mercado, acabou por não acontecer, mas acho que foi bastante interessante, digamos, aquilo que aconteceu. Um outro trabalho que ainda está em curso hoje, o da cortiça depois vai ter continuidade em binder jetting, este também vai ter continuidade em SLS, mas para já estou a falar do ponto de vista da impressão por FFF. É um trabalho baseado em impressão de resíduos de cabedal, envolve várias aqui, instituições, nomeadamente o Centro Tecnológico e a Indutan, que é uma empresa lá de baixo de Alcanena. Como sabem, os cortumes estão em Portugal sediados em Alcanena, e uma vez mais nós fizemos de facto e desenvolvemos um filamento e já com experiência do filamento que trazíamos da cortiça e outros que entretanto fomos desenvolvendo, já fizemos digamos, uma impressão sobre outros materiais, nomeadamente sobre cabedais, que resultou também muitíssimo, muitíssimo bem. E, portanto, foi um filamento também original desse ponto de vista. Utilizamos várias fases, vários materiais termoplásticos como matriz e também várias fases de reforço. Portanto, vários tipos de cortumes, digamos, que é o que interessa aqui. A metodologia foi em tudo muito semelhante, usamos também agentes compatibilizantes. Aqui só uma nota. Uma das razões era, de facto, o estudo da biodegradabilidade deste tipo de compostos. Nós usamos aqui o Biopar, neste caso, e fizemos alguns estudos de biodegradabilidade e ao fim de 90 dias, como podem ver aqui neste estudo, aquelas placazinhas que estão em cima reduziram-se bastante e, portanto, nós tivemos uma desintegração na ordem dos 98%. Estes ensaios foram feitos de acordo com a norma 20200, a ISO de 2023. De qualquer maneira, deu-nos aqui uma boa, digamos, ideia de como é que poderia ser a degradabilidade deste tipo de produto. Usámos também este tipo de soluções para implementar sensores. A sensorização, como sabem, é algo que vai crescer e muito mais, já é muito efetiva e de cada vez vai crescer mais, e agora com a inteligência artificial nós vamos precisar exatamente de cada vez mais dados, e portanto os sensores são extremamente importantes. Aqui só dizer que nós fizemos um estudo do batimento cardíaco, do miocárdio, com a utilização realmente destes materiais impressos. E como podem ver assim, muito rapidamente ali no eletrocardiograma que está na parte de baixo apresentada, o primeiro é o nosso padrão, que é um eletro normal de gel, que vocês conhecem quando se vai fazer um eletrocardiograma, é o que é utilizado.
E depois temos ali, digamos, neste caso não usamos o biopar, usamos um biotpu, com o sinal, e depois temos aqui dois tipos de cabedais que nós utilizamos. Um de origem vegetal e o outro o que nós designamos wet white. E como podem ver, que é isso o importante, o wet white portou-se muito melhor, dá um sinal com uma amplitude muito mais próxima daquilo que são o gel de os giletes de gel atualmente utilizados, digamos, comercialmente, naquilo que é a nossa vida diária em termos de saúde. Portanto, foi interessante, este trabalho está ainda em curso, e é um exemplo de uma aplicação. Outros trabalhos foram feitos também com filamentos, por exemplo, este trabalho envolve é um trabalho de natureza internacional, envolvia uma empresa nórdica, portanto, neste caso norueguesa, e a Secretaria de Estado de Ambiente portuguesa. Nós desenvolvemos aqui a partir o PET, a partir de garrafas, utilizámos o PET para se fazer, de facto, filamento, para dar, digamos, transformar aquilo que é uma garrafa de PET noutro tipo de produtos. O PET, porque é que está aqui? Porque é que eu dei destaque ao PET? Porque o PET é um material muito interessante, com uma grande capacidade de ser reaproveitado. Contudo, o PET tem uma janela de processamento muito apertada e é bastante exigente, ele pode desvitrificar relativamente rápido. Daí nós termos tido um trabalho relativamente minucioso em relação à impressão com este tipo de material. Como podem ver ali pela imagem da impressão, neste caso envolvemos aqui um algoritmo para poder depois imprimir em superfícies curvas, e sobre superfícies curvas. Isso foi também feito, e foi um trabalho que foi feito dentro da escola. Eu não gosto nada de falar para o computador, gostava muito mais de falar fisicamente, mas tudo bem, vamos em frente. Muitos outros estudos de caso, muito baseados sempre na mesma metodologia, portanto, desenvolvimento, caracterização de pós, formulações de natureza com produtos industriais, e neste caso temos aqui, por exemplo, a utilização de porcelana. A tal utilização de tabaco foi num trabalho feito com uma pessoa oriunda do Brasil, que na altura conheceu o nosso trabalho com cortiça e estava muito interessado em desenvolver filamentos para um trabalho que estavam a fazer com cal. Isto neste caso é o cal da planta do tabaco. Usamos dois tipos de cal diferentes. Eu não sou propriamente um entendido em tabaco, mas a abordagem foi muito semelhante e os resultados foram bastante interessantes. Digamos, durante o processo de impressão, havia um ligeiríssimo cheiro a tabaco, muito, muito ligeiro mesmo. Aliás, na cortiça também era agradável o cheiro durante a impressão, nada de muito intenso. E, portanto, este foi um trabalho também muito, muito interessante, que deu também origem a uma publicação, como outros trabalhos que a questão também deram origem. Utilizamos também filamentos com vidros bioativos, em scaffolds com termoplásticos bioativos também, enfim, hidroxiapatite, metais duros, nanopartículas. Foram muitos os filamentos que foram desenvolvidos ao longo destes anos. Hoje em dia, de facto, quando precisamos de um filamento com uma determinada característica, desenvolvemos, imprimimos e acabamos por usar esse filamento. Uma outra técnica dentro das tecnologias de extrusão é realmente o robocasting, em que o robocasting, de facto, imprime não a quente um termoplástico, não é? Que é fundido, que é aquilo que acontecia no processo anterior, mas aqui uma pasta. Bom, eu diria que o grande interesse neste tipo de tecnologia é a sua capacidade de imprimir, eu diria, quase qualquer tipo de material. Eu costumo dizer que tenho aqui uma relação de amor e ódio com esta tecnologia, porque se ela é muito versátil e permite-nos imprimir vários tipos de materiais, e para isso o que é extremamente necessário é, naturalmente, uma boa caracterização e distribuição daquilo que é as partículas que nós vamos, digamos, colocar numa determinada suspensão, uma determinada pasta, e, portanto, desse ponto de vista, ela também tem que ser, as partículas têm que ser naturalmente caracterizadas, trabalhadas, selecionadas.
Mas o que eu estava aqui a dizer que esta tecnologia é boa porque, de facto, nós conhecendo bem os fenómenos riológicos a ela associados, okay, ou seja, a riologia da própria pasta, nós conseguimos, de facto, imprimir. E, portanto, nós, aqui neste caso, eu trouxe-vos a impressão de porcelana, neste caso um projeto com a Costa Verde, que eu terei depois a oportunidade de falar mais longamente no próximo webinar, onde eu vou falar um pouco da utilização de inteligência artificial nestes processos e, portanto, selecionei o caso da Costa Verde, vou usar alguns exemplos, não propriamente este que aqui está, mas também irei falar um bocadinho mais sobre este. Mas, de facto, como vocês podem ver, está ali um objeto, vocês já perceberam que este objeto já aparece segunda vez, vai aparecer mais vezes, é um objeto que nós usamos como padrão para comparar diferentes técnicas com diferentes materiais. E como podem ver, nós aqui desenvolvemos uma pasta. Para aqueles que conhecem a cerâmica, sabem perfeitamente que a indústria cerâmica tem, em regra geral, duas vias de processamento, uma via úmida e uma via seca. Esta é a via úmida, portanto, nós podemos pegar numa pasta que vem do processamento de pastas dentro de uma indústria cerâmica para processos de rolling ou outro tipo de processos e podemos imprimi-la através de extrusão. A própria cerâmica tem, naturalmente, processos de extrusão para fazer a pasta. Depois, já agora, a indústria cerâmica tem depois processos de fabrico de pó para conformação, e nós também vamos depois usar em tecnologias de pó esta porcelana para produção de peças também por aditivo. Mas aqui estamos a falar de uma peça, ali está a peça como impressa, com uma pré-sinterização e finalmente sinterizada. Permite esta peça, este tipo de tecnologias. À semelhança da anterior, eu não falei nisso, mas ela também tem algumas restrições. Estas tecnologias de extrusão não são as mais adequadas para imprimir qualquer tipo de geometria. Ela exige a criação de suportes, o que neste caso do RoboCasting é particularmente difícil. Não é impossível, mas é difícil. E, portanto, nós escolhemos geometrias que sejam relativamente fáceis de imprimir sem necessidade de suportes neste tipo de tecnologia. De qualquer maneira, como podem ver, temos aqui realmente alguma complexidade em termos de design e nós continuamos, de facto, a usar este tipo de material e este tipo de tecnologia. Portanto, se nós imprimirmos aqui porcelana, e como eu vos disse agora há pouco, nós podemos imprimir basicamente qualquer tipo de material. Fizemos outras impressões, aqui esta que eu vou apresentar agora de seguida, foi realizada no âmbito de trabalhos estes sim académicos, aqui com os nossos alunos. Imprimimos de facto cookies, não é? Portanto, digamos, são pastas de farinha e açúcar, não usamos proteína por causa da conservação e do cheiro, mas foi muito interessante porque os alunos acabam por usar esta tecnologia e ao usá-la vão-se apercebendo da importância que têm os fenómenos riológicos e o estudo da riologia, portanto, das viscosidades associadas à pasta, como é que a pasta se comporta, etc. Portanto, foi digamos, quase que uma estratégia para introduzir alguns conceitos de riologia e de viscosidade de pastas que nós demos aos nossos alunos. Na altura, este trabalho já foi também feito há alguns anos, posso-vos dizer, mas deu origem até à vinda cá da Nacional, uma empresa que todos nós bem conhecemos, que tivemos a discutir este assunto. Naturalmente, isto não é assunto e não faz parte da estratégia da Nacional, porque a Nacional faz milhões de bolachas. Nós aqui estamos a falar de bolachas personalizadas, portanto, estamos a falar de poucas centenas. Aliás, a manufatura aditiva, é uma coisa que vocês me vão ouvir sempre dizer, é para nichos e não para massificações de produção. Eu, pelo menos, não tenho essa perspectiva e acho que alguma empresa que eu utilize sem apostar na personalização do objeto, na minha ótica, estará a fazer certamente um erro, digamos, do ponto de vista da abordagem ao produto. De qualquer maneira, foi isso que foi feito. Bom, depois fizemos muitas outras coisas. Neste caso, esta tartaruga, de facto, é oca, tinha canais internos que davam depois para rechear com diferentes tipos de compotas, outros recheios, enfim, que davam para colocar através de uma seringa no interior destas bolachas. Enfim, são trabalhos que ainda hoje continuam. Eu não o faço, mas há colegas que trabalham com pastas de açúcar, pastas de chocolate, etc. Utilizam muito isto. O Cook 3D e digamos, a impressão
personalizada de bolos, etc., é algo que, por exemplo, nos Estados Unidos tem tido algum desenvolvimento significativo dentro daquilo que é o nicho de mercado, com a personalização, de facto, deste tipo de soluções. Bom, nós estamos envolvidos no ensino também da aeroespacial. Temos vários trabalhos a decorrer nessa área. Por exemplo, este é um exemplo da utilização de regolito. Regolito é a composição sintética, neste caso, daquilo que é o pó lunar. O pó lunar, penso que a maioria de vocês é capaz de saber, é um dos graves problemas quando os astronautas vão à Lua. Nós estamos para ir novamente à Lua e este é um problema sério. O pó é muito fino, entranha-se em tudo o que é, digamos, humano, os fatos, os equipamentos. É um problema, de facto, muito sério. Portanto, uma das ideias é utilizar o próprio pó lunar para construções tridimensionais. E isso é algo que, digamos, a comunidade científica tem vindo a olhar e, de facto, é possível com a utilização, naturalmente, de um elemento ligante, de natureza líquida, naturalmente, para este tipo de tecnologia é possível. Portanto, nós acabamos por fazer, digamos, aqui algumas incursões nestas áreas e continuamos a fazê-lo. Outras incursões foram não está aqui assinalado por lapso meu, mas com a Durit, nomeadamente aqui a impressão de gabinete de tungstênio em pastas. Enfim, estes trabalhos, entretanto, já avançaram noutras direções, estão muito mais desenvolvidos, mas estes foram, de facto, os primeiros trabalhos feitos com a impressão com o gabinete de tungstênio, como exemplo. A utilização de vidro, aqui uma extrusão a altíssima temperatura, vidro direto, isto foi um trabalho em consórcio realizado com várias empresas de vidro da Marinha Grande, com o Instituto Politécnico de Leiria, e, portanto, foi desenvolvido um equipamento para impressão 3D, portanto, por extrusão de vidro a alta temperatura. Portanto, neste caso, temos de ter aqui o cuidado, naturalmente, de ter uma câmara térmica intermédia para fazer o recozimento de vidro, mas, enfim, foram feitos uns primeiros ensaios. Hoje em dia, este equipamento, tanto quanto é do meu conhecimento, está na antiga Atlantis, Cristal de Alcobaça, que agora pertence ao grupo Vista Alegre, e, enfim, estariam a fazer alguns trabalhos nesta área. Eu irei voltar a este assunto mais à frente. Um trabalho científico, eu disse que tinha aqui um trabalho de natureza científica com este tipo de material e com este tipo de tecnologia. Nós usamos realmente uma bioplotter para imprimir, de facto, estruturas de hidrogéis. Os hidrogéis são estruturas, digamos, disformes, ou melhor, são estruturas que não conseguem conservar facilmente a sua forma e, portanto, nós temos necessidade, neste caso, de criar um material que suporte a construção de um hidrogel. E, portanto, a inovação neste trabalho não é propriamente a tecnologia, não é propriamente, digamos, o design ou geometria desta peça, é mais o desenvolvimento de um banho, que é aquele banho que vocês estão a ver naquela placa em baixo, onde está impressa aquela geometria de cor verde. O banho é baseado numa goma Xantã e esta cor verde é um alginato, uma tinta nós também designamos aqui biotintas, portanto, à base de alginato. E, portanto, estes trabalhos depois tiveram digamos, outros percursos e acabaram por dar origem a outros trabalhos científicos. Mas é engraçado porque, neste caso, nós desenvolvemos este gel, imprime-se realmente este alginato que depois está aqui isolado, porque este banho, digamos, este banho onde imprimimos este material é um banho que é um material, digamos, de sacrifício. Nós acabamos por destruir este banho. Este banho é uma goma Xantã, vocês podem depois ver aqui neste objeto como é que isto se comporta. Portanto, neste caso, a agulha, como estão a ver, do sistema de extrusão está acelerado, de modo que vocês veem isto mais rapidamente. E como vocês podem ver, nesta construção ela vai começar a crescer rapidamente para o vosso lado direito e como podem ver, a própria goma, o próprio banho suporta, digamos, esta construção. E, portanto,
este bem dá-nos uma liberdade construtiva que, de outra forma, os sistemas de extrusão não oferecem e, portanto, aqui a solução foi desenvolver, de facto, este bem. Usamos a mesma técnica para fazer, digamos, canais, filamentos. Isto são aplicações na área da biomédica, da engenharia dos tecidos em particular, e como penso que sabem, quer dizer, a criação de órgãos sintéticos hoje em dia é um problema, e um deles é, de facto, a falta de irrigação destes materiais. Portanto, nós, no nosso tecido vivo, nós temos um conjunto de veias, de artérias, temos um conjunto de capilares que nos levam o sangue e, com isso, levam-nos o oxigênio, os nutrientes que as células necessitam, etc. Bom, aqui temos necessidade de fazer isso. Bom, isso não é assunto fácil, porque os capilares são estruturas muito fininhas, nós não conseguimos imprimi-las, de facto, e o que fizemos aqui foi usarmos agora ao contrário, usamos um material de sacrifício para desenhar, para fabricar esse capilar, vamos assim dizer, e depois acabamos por retirar, digamos, essa estrutura e verificamos em ensaios in vitro é que, no caso, isto não é fácil de explicar em poucos segundos, mas este material que nós utilizamos também à base de uma goma, nós colocamos nesse próprio material os nutrientes que as células necessitam. E, naturalmente, aquelas que depois estavam junto aos canais conseguiram, naturalmente, sobreviver e conseguiram, digamos, manter a atividade em vida dessas mesmas estruturas celulares. Portanto, aqui dizer que o importante aqui é, nestes sistemas de extrusão, nós realmente, como eu disse, podemos imprimir praticamente de tudo, inclusive a vida, que é o que está aqui a acontecer neste caso, uma vez que nós imprimimos nesta estrutura com estruturas celulares. Era isso que estava aqui a faltar no meu discurso. Estruturas celulares, e como vocês podem ver aqui, digamos, esta vida que aqui está das próprias células que foram impressas conjuntamente com o material de suporte. Ok? Vamos passar aqui para o binder jetting, portanto, uma solução em que nós utilizamos um pó. Verdadeiramente, a tecnologia de impressão 3D nasceu efetivamente com o binder jetting, não com o sistema de FFF, como eu disse agora há pouco, e realmente, neste caso, nós utilizamos uma cama de pó e imprimimos ligando o pó através, num sistema de camada sobre camada, através de um jato ligante, ok? Portanto, esse jato ligante é o fundamental para unir aqui os pós. As máquinas comerciais, regra geral, utilizam, a maioria delas utiliza gesso, e nós sabemos muito bem o que é que acontece ao gesso quando adicionamos água. E, portanto, os objetos comerciais, os protótipos fabricados dessa forma, são extremamente interessantes, têm uma resistência muito interessante e, além disso, permite-nos, esta tecnologia, permite-nos, como eu estava a dizer, imprimir praticamente qualquer tipo de geometria. Bom, nós neste caso fizemos aqui um trabalho, foi dos primeiros trabalhos. Este trabalho tem verdadeiramente mais de uma dezena de anos já. Foi o primeiro trabalho que fizemos com a Costa Verde. Utilizamos, lá está, o pó que vem do sistema de processamento de porcelana a seco, portanto, que vem do spray dryer da empresa, digamos, utilizamos pós, nós depois acabamos por, enfim, fazer ali algumas adaptações nos bicos do spray dryer para ter os pós com as características que pretendíamos, e usamos esse pó para fabricar objetos em impressão 3D, portanto, por binder jetting. Dizer que aqui a dificuldade é realmente compatibilizar os pós e o agente ligante. Não é fácil, porque os pós porcelana, digamos, não são propriamente gesso, portanto, são muito pouco higroscópicos e, portanto, nós temos aqui problemas sérios na ligação entre aquilo que é o binder, portanto, o nosso ligante, e aquilo que são os pós de porcelana. De modo que esse trabalho, enfim, foi realizado até atingirmos o fabrico de corpos em verde com resistência mecânica suficiente para serem manuseados, e depois, então, o processo de binding e de sinterização.
Neste caso, como podem ver ali, bom, este até resulta de um trabalho de doutoramento de um colega, agora um colega nosso, que está a continuar a trabalhar nesta área da manufatura aditiva, e o seu gosto pelo Homem-Aranha é claro, e portanto, como podem ver, há aqui o objeto como foi impresso, que está aqui nesta primeira fotografia, sinterizado e depois vidrado, aqui neste caso já com decoração. Bom, mas o interessante, por exemplo, são as peças do xadrez, o cavalo, outras peças que estão aqui por trás. E eu trouxe este exemplo porque eu acho que é exatamente este tipo de coisas que nós devemos procurar na manufatura aditiva. É exatamente a exclusividade, o fabrico de uma peça única, de uma peça customizada às necessidades do próprio cliente. Bom, este trabalho teve a sua continuidade, foi um trabalho realmente muito grande que nós fizemos ao longo destes anos. Aqui neste caso com a Costa Verde com porcelana, mas neste caso com Amorim. E usamos agora o pó de Amorim, não para fazer filamento, mas sim para usá-lo num binder jetting, portanto num jato ligante, numa técnica de jato ligante, e portanto usamos pós de cortiça. Uma vez mais, a questão do ligante é crítica neste tipo de pó. Claro que a distribuição granulométrica do pó, as características do pó, eu não estou a falar em nada disso, mas é extremamente importante. Uma boa homogeneização entre aquilo que é a mistura dos pós de cortiça com os aditivos. Bom, neste caso, nós combinamos algumas técnicas tradicionais do processamento de cortiça para dar uma maior resistência mecânica ao objeto final. Neste caso estou a falar da utilização de uma autoclave em pós-processamento, mas este trabalho é absolutamente original, julgo que não existe trabalho similar em lado nenhum, pelo menos que seja do nosso conhecimento. E qual é a grande vantagem ou quais são os grandes predicados que esta tecnologia aqui nos oferece? Bom, é que aqui, se recorda agora há pouco, disse que no FFF com pós de cortiça, nós conseguimos adicionar cerca de, no máximo, 60%, mas nós nem sequer atingimos 60%, portanto 50% em volume. Nós aqui estamos a falar em taxas de incorporação de pós de cortiça na casa dos 98%, por vezes mais. Portanto, há uma grande incorporação de pós de cortiça. Dizer-vos que, do ponto de vista mecânico, estas tecnologias, estas soluções que vocês estão aqui a ver, não são propriamente as mais robustas, é um facto, embora a gente tenha passado inclusive numa autoclave, mas dá para ter manuseamento, dá para nós conseguirmos efetivamente fazer objetos, mas não objetos com funções estruturais. Assim, estamos a falar mais objetos com funções, digamos, design, de decoração, mais nesta vertente. Mas, de facto, se consegue imprimir geometrias absolutamente, eu diria, bonitas, algumas delas, isso agora depende de cada um de nós, intrincadas, certamente, como tenho ali escrito. É verdade, este pássaro que está ali escrito é um pássaro oco, portanto é bastante fino, uma carcaça bastante fina de pó, porcelana e realmente, de cortiça, desculpem, e realmente permite fazer isso. É um dos trabalhos que eu pessoalmente mais gosto, embora reconheça que do ponto de vista estrutural não possa ainda ter aplicação. Muito leve mesmo este tipo de objetos. Passando para outro tipo de tecnologias, neste caso as tecnologias que envolvem fusão de pós. Irei abordar o SLS e o SLM, portanto a sinterização e o melting, e começarei exatamente pelo SLS. Uma vez mais com a porcelana, uma vez mais em projetos com a Costa Verde. Nós aqui usamos essencialmente pós de porcelana. Eu acho que estou a demorar muito tempo. Usei aqui pós de porcelana usamos aqui pós de porcelana num SLS. Portanto, o SLS é muito parecido com com o binder jetting, só que na vez dos pós serem unidos por um binder, portanto, por um ligante líquido, é unido através de um laser. Ok? Portanto, uma vez mais, uma grande liberdade em termos geométricos de fabrico, e neste caso o que nós fazemos são formulações
envolvendo o pós-termoplásticos, porque o laser, neste caso, atua sobre o termoplástico, formulando com porcelana. Bom, e imprimimos, realmente conseguimos ter aqui objetos com, digamos, geometrias muito complexas, muito intrincadas, muitas delas muito difíceis de sintetizar, absolutamente difíceis de sintetizar. Portanto, neste caso, há um passo absolutamente fundamental, que é o debinding, que é a remoção do orgânico. Portanto, o orgânico aqui serve-nos como material de sacrifício, digamos assim. Bom, aqui neste caso vocês estão a ver o laser ali a trabalhar. Vamos avançar, porque, digamos, o tempo vai ficando cada vez mais escasso. Bom, um trabalho que está em curso neste momento, não vou entrar em grandes detalhes, é a utilização destas tecnologias num projeto que nós temos com a Vista Alegre. Não temos também liberdade para dar muitos detalhes. Nós estamos a levar isto para o lado das litofanias, enfim, estamos a usar na mesma um sistema de SLS e estamos a fazer porcelana via indireta com a Vista Alegre e, portanto, numa abordagem muito semelhante àquela que eu falei agora, mas neste caso nós aumentamos e muito o grau de, digamos, de dificuldade e de complexidade nos objetos, até porque a Vista Alegre, como bem sabem, faz objetos, de facto, de uma grande complexidade geométrica. Estamos a falar em porcelana, naturalmente, e é isso que nós estamos aqui a fazer, com alguns resultados já absolutamente interessantes do ponto de vista, digamos, da reinterpretação de alguma herança do design da Vista Alegre, e, portanto, temos aqui coisas absolutamente interessantes, algumas das quais, volto a dizer, não vamos divulgar. Outros casos que tiveram em curso, neste caso até um trabalho feito com os colegas da Universidade do Minho, que envolve outro tipo de materiais que vocês têm aqui, argilas, enfim, outro tipo de materiais. Imprimimos em vários tipos de materiais. Em melting, temos um grande trabalho com o grupo Simoldes, onde estivemos desde o início no processo de desenvolvimento, estudo, desde o processo da seleção desta máquina, que eu considero de facto uma excelente máquina, esta Renishaw 500Q de 4 lasers, para processamento de pós-metálicos e, portanto, neste caso, uma vez mais, como sabem, acho eu, relativamente parecido ao SLS, relativamente parecido ao binder jetting, só que aqui usamos de facto um laser, não para sinterizar, como no caso do SLS, mas sim para fazer fusão dos pós-metálicos. A Simoldes naturalmente utiliza isto, à semelhança de outras empresas nacionais, e bem, para o fabrico de insertos postiços para moldes de injeção, e foi isso que nós aqui estudamos e que ajudamos e participamos em projetos com a Simoldes e continuamos a participar nesta área do desenvolvimento de projetos, nomeadamente na formulação dos pós, que foi aquilo que eu vos disse. E neste caso, como podem ver, está ali um pó indicado que tem nanopartículas de carboneto de titânio, no sentido de aumentar a condutividade térmica, não só por efeitos geométricos, mas também por efeito da alteração da composição da liga, que neste caso, esta máquina trabalha com aço maraging, portanto, é o níquel 300, e nós fizemos também alterações ao nível da formulação. Portanto, para além dos canais, nomeadamente canais conformais, para aumento da eficiência de extração de calor, nós mexemos na liga no sentido de podermos efetivamente aumentar, através também do material e não só da geometria, aquilo que é o desempenho térmico de uma solução desta natureza. Apostamos muito na fotopolimerização, temos vindo a trabalhar muito esta área, temos atualmente resultados muito interessantes, como vocês vão ver. Esta foi a primeira tecnologia, estereolitografia, como eu costumo dizer, um nome impossível de se pronunciar, e, portanto, se em 84 se começou com estereolitografia, não admira que só já em 94, 96, e com a impressão 3D, é que estas tecnologias aditivas se começaram a vulgarizar. O nome aqui, a semântica do nome, não ajuda muito à divulgação, mas continua a ser uma excelente técnica, com um grande grau de reprodutibilidade, um grande grau de acabamento, porque o acabamento, como sabem, nestas tecnologias é o ponto fraco.
Portanto, nós aqui utilizamos de facto o desenvolvimento de estruturas, nomeadamente cerâmicas. Temos vindo a trabalhar em sistemas DLP, portanto, temos uma litose, nós esta figura do meio, esta figura que está aqui, refere-se ao sistema da litose, e, portanto, nós estamos a utilizar isto para o desenvolvimento de formulações com cerâmica, ok? Bom, desenvolvemos a formulação em si com fotoiniciadores, diluentes acrílicos, os monómeros, etc. E neste caso nós estamos a trabalhar nomeadamente com nitrato de silício. Ok? Alguns resultados, este é um projeto, peço desculpa, não coloquei aqui, mas é um projeto com o Talbit, e nós temos vindo a trabalhar com suspensões bastante finas com nitrato de silício. E posso-vos dizer que, para além de, neste caso, estarmos a desenvolver ferramentas com canais escuros pelo seu interior, que vocês podem ver aqui nesta figura que está aqui, neste caso, extrato um corte da ferramenta, neste caso aqui uma tomografia que mostra que ela tem canais escuros no seu interior, e aqui já uma ferramenta já sinterizada e que eu vos posso dizer, e são os últimos resultados, que ela teve a trabalhar com a liga de Inconel 718 com grande sucesso. E, portanto, estamos muito entusiasmados com os resultados que estão a sair deste processo. Portanto, isto aumenta muito a eficiência e a extração de calor durante um processo de corte, como devem imaginar, uma vez que temos canais escuros a refrigerar pelo interior e, naturalmente, a refrigeração pelo exterior também. Ok? Portanto, nós, nesta questão da polimerização, nós estamos a trabalhar com nitrato de silício, estamos a trabalhar com hidroxiapatites, neste caso envolvendo colegas de outras universidades na área digamos, da dentária, ao nível também da utilização de sílicas. Ao nível da utilização de vidro, nós estamos a usar estas tecnologias para o desenvolvimento de peças de recuperação de peças por processos indiretos de vidro histórico, essencialmente vidro histórico, para reconstrução de peças em museus, peças que estão partidas. Portanto, nós temos aí uma atividade no âmbito da arqueologia de produto, usando, de facto, modernas técnicas de manufatura aditiva para dar uma outra dimensão àquilo que são hoje alguns dos objetos que estão nos museus nacionais. Já agora também, e porque falei disso, também estamos a utilizar essa técnica de fotopolimerização no desenvolvimento de solas, enfim, com partículas de carvão, ok? Portanto, é um trabalho que nós temos neste momento em curso. Também temos usado os sistemas de DED, neste caso também com uma empresa que é a Macromold, aqui de Oliveira das Meias. Eles, na realidade, desenvolveram o sistema, aplicaram o sistema laser e usam, portanto, neste caso é digamos, uma fusão localizada, portanto, com deposição por filamento. Nós aqui na escola temos por pó. E dizer aqui que eles naturalmente aproveitam o facto de terem um laser para fazer outras coisas e, portanto, eles fazem tratamentos térmicos localizados com este laser, fazem cladding, fazem estava aqui a faltar uma das que eles fazem, portanto fazem cladding, fazem tratamento superficial, fazem reparação de moldes, está aqui, estava a dizer de memória, mas está aqui escrito. Bom, e raramente, mas se for possível também fazem aditivo. É uma tecnologia bastante interessante, esta tecnologia DAD. Porquê? Porque permite ser acoplada a este tipo de... Como o RoboCasting também, permite ser acoplada a este tipo de manipuladores e isso dá uma dimensão de construção muito maior. O que nós temos aqui na escola é através de eixos, de um sistema de eixos cartesianos, não é um sistema livre como este que aqui está, mas estes sistemas, como sabem, permitem construções digamos, em grandes quantidades em volumes grandes, em volumes relativamente relevantes. Bom, isto eu acho que dá uma ideia daquilo que nós temos vindo a fazer. Há aqui trabalhos que, de facto, eu optei naturalmente por não trazer, são
muitos trabalhos que são feitos aqui com empresas, outros porque estão, digamos, ligados a empresas e que têm, para já, alguma reserva na sua divulgação. Eu também, naturalmente, não trouxe esses trabalhos, mas dizer-vos que, efetivamente, estas técnicas aditivas são técnicas que vieram para ficar, mas volto a dizer, são técnicas de nicho, são técnicas muito a olhar para aquilo que é hoje a sociedade, de facto, deve-se aproveitar cada vez mais aquilo que é uma sociedade moderna como aquela que nós vivemos, uma sociedade dita globalizada, e é verdade que isso acontece, mas essa globalização assenta num elemento fundamental que é o indivíduo. E o indivíduo, regra geral, procura produtos únicos. E ao procurar produtos únicos, isso é uma oportunidade para os sistemas aditivos. Portanto, volto a dizer, eu não acredito nos sistemas aditivos como massificação. Eu, por exemplo, já tenho visto muitas soluções ao nível das ditas fábricas aditivas, em que nós temos uma bateria de impressões de máquinas de impressão 3D, enfim, a imprimir. Tenho muitas dúvidas sobre a viabilidade desse tipo de sistemas. Para já, ainda ninguém me mostrou números que efetivamente me levem a acreditar que é por aí que passa o futuro. Não acredito que de facto o futuro passa exatamente na customização, na personalização, no desenvolvimento de materiais, de produtos únicos, feitos em materiais também eles, porventura, não únicos, mas para lá caminham, portanto, materiais também eles personalizados. E é muito por aí que eu acho que estas tecnologias têm o seu caminho aberto e que poderão evoluir, nunca deixando de ser, volto a dizer, tecnologias de nicho. E com isso termino a minha apresentação, agradecendo muitos dos meus alunos, e não estão aqui todos, agradecendo aos meus colegas investigadores, agradecendo aos meus colaboradores, agradecendo ao pessoal que está no laboratório, ao pessoal que está no staff administrativo. Aqui está uma fotografia com algumas dos meus colaboradores atuais, mas já por cá passaram muitas pessoas nesta área do aditivo, quer no âmbito de trabalhos final de curso, quer no âmbito de trabalhos de doutoramento, e os quais, a partir daqui, foram exercer para outras empresas, para outros sítios, em alguns casos também para outros países, é uma verdade. E, portanto, estes trabalhos não sou eu que os faço a 100%, nem podia ser. São eles que estão no laboratório, são eles que estão na parte administrativa, são eles que ajudam a que nós consigamos levar estes trabalhos de investigação até ao fim, não é? E também estes trabalhos não teriam sido possíveis sem muitas das empresas nacionais e internacionais em alguns casos. Destaco estas, podia pôr aqui muito mais empresas, porque de facto nós trabalhamos com elas, mas de facto sem as empresas, sem colegas dos centros tecnológicos que estão aqui indicados, das universidades que eu não indiquei, eu mencionei o Instituto Politécnico de Leiria, mas nós temos feito trabalhos com a Universidade do Porto, estamos a fazer atualmente com a Universidade de Lisboa, também já fizemos com Coimbra, com o Minho, que eu falei aqui, portanto as universidades naturalmente e o ecossistema é normal que a gente colabore e obrigatório que a gente colabore, mas de facto aqui uma palavra especial para as empresas, estas em particular, porque foi sobre elas que eu falei um bocadinho hoje, e portanto deixar este agradecimento final. Espero que não tenha sido muito maçador, eu reconheço que não aprecio apresentações, como tinha dito a Andreia, sentado, eu nunca falo sentado. Portanto, isto para mim foi um sacrifício estar aqui sentado. Espero que não tenha sido tão grande para vocês, que tenham tirado alguma informação relevante. E pronto, da minha parte fica aqui a disponibilidade para proceder a algum esclarecimento de algum aspecto que certamente me falhou, mas também fica à disponibilidade para depois vos receber aqui na escola, se for caso disso, se alguém tiver algum interesse em particular, e mostrar em loco aquilo que são, digamos, a realidade deste grupo de investigação, a realidade das pessoas que cá estão, dos materiais que nós usamos, dos produtos que nós atingimos, que nós desenvolvemos e que temos naturalmente aqui amostras. Isto aqui é tudo muito virtual e, portanto, não dá para olhar para os materiais e para aquilo que tem vindo a ser feito aqui neste grupo. Da minha parte, muito obrigado. Andreia, a palavra é sua. Muito obrigada, professor,
pela excelente apresentação que teve. Inclusive, também vou permitir fazer aqui alguns temas e alguns projetos que o professor abordou, estão a ser abordados, continuam a ser abordados na Agenda InnovaEM. Inclusive a cortiça, o vidro, a impressão através de fusão de pós, mais na parte das empresas de moldes e que fazem também impressão de peças de injeção de plástico também. Vou aqui abrir aos participantes o momento de questões, sendo que eu tenho uma questão, professor, para lhe colocar aqui no âmbito que fez, mas eu gostaria de dar aqui a oportunidade aos participantes que tiverem para colocarem primeiro e depois eu faço a minha questão por último. Ninguém tem, nenhum dos participantes quer fazer nenhuma questão? Se não, eu vou colocar a minha. Professor, como o professor, ao longo da sua apresentação, evidenciou diversos projetos, inclusive referiu duas universidades, dois centros de saber que estão a cooperar nesta agenda, é o IPL e a Universidade do Minho, e não só a Amorim também continua a trabalhar connosco e a Vista Alegre. Nas feiras, ou seja, a AIDA, no âmbito da Agenda InnovaEM, está aqui um pouco para divulgação internacional e promoção da internacionalização da própria agenda e dos produtos que estão a ser desenvolvidos. Neste sentido, nós no ano passado fizemos duas presenças em duas feiras. A primeira foi em Bilbao, na ADIT 3D, e em novembro tivemos presentes na Formnext numa feira mais de nicho, ligada à fabricação aditiva. E nas duas feiras nós apresentámos umas bolachas impressas, em que o equipamento também foi desenvolvido por parceiros da agenda. Nestas bolachas estão a ser testados pelo IPL, pelo Centro Mare, que de certo que conhece. Estão a ser testados impressão com algas, com fruta e com legumes. E todos os produtos tiveram muita procura e muita curiosidade, nomeadamente a cortiça e o vidro, mas sendo que esta parte alimentar, estas bolachas que foram apresentadas nas feiras, todas as pessoas nos questionavam se poderiam ser comercializadas. E aqui eu coloco a questão, e como o professor evidenciou o seu trabalho, o trabalho que realizaram com a Nacional, mesmo sendo um produto de nicho, vamos dizer, estas bolachas impressas até com produtos frescos, que o objetivo da agenda também aqui para fazer um bocadinho o enquadramento, estamos a usar produtos frescos, mas que já não têm, vamos dizer, uma boa apresentação para serem vendidos ou já estão um pouco tocados, mas os alimentos mantêm a sua composição que está boa e que pode ser consumido, mas para venda já não vão ser procurados pelo consumidor final. Nesse sentido, para um aproveitamento e sustentabilidade também e aqui do ciclo e para não existir aqui e para existir aqui, sim, peço desculpa, aproveitamento alimentar. Então está-se a introduzir esta impressão aqui com estes componentes alimentares, como já referi, mas eu coloco a questão e, na sua opinião, se acha, mesmo sendo um produto de nicho, se acha que este tipo de alimentos poderá ser certificado para venda, na sua ótica e já na sua experiência que teve com a Nacional. Bom, eu, relativamente à questão que coloca diretamente, eu não conheço exatamente o que fizeram com esses resíduos, não é? Alimentares, ou resíduos, ou reaproveitamentos alimentares, não são resíduos, portanto, produtos que estejam de facto já não nas melhores condições, etc. Bom, não sei exatamente o que é que fizeram. Posso lhe dizer que o que estamos nós a fazer neste momento e com outra empresa, neste caso na área do arroz, por exemplo, é um enriquecimento
neste caso do arroz, através da inclusão de outros aditivos, enfim, alguns deles até extraídos do próprio arroz. Ou seja, extrair, digamos, aquilo que de melhor os alimentos têm, para que depois, digamos, essas moléculas, esses componentes, se quiser, possam efetivamente enriquecer com benefício para a saúde, enriquecer um pouco um determinado alimento, dando-lhe uma dimensão um pouco maior. Coisas deste género, acho que sim, acho que não, tenho a certeza que é possível. Temos pessoas da área alimentar a trabalhar nisso e, portanto, sabemos que é possível, de facto, vir a certificar um produto com estas características, portanto, e colocá-los. Mesmo as bolachas é também possível fazê-lo, ok? Isso também é possível fazê-lo. Na altura, de facto, a ideia era, realmente, a ideia depois não era passar por uma empresa quanto nacional, mas sim por uma pequena startup, uma pequena empresa que quisesse começar uma nova atividade e pudesse efetivamente criar soluções personalizadas. Estava-se muito a pensar, posso ser muito pragmática, em festas, coisas desse género, Ok. onde efetivamente se pudesse personalizar a bolacha ou o biscoito, ou o que quer que fosse. Contudo, naturalmente, para a sua comercialização, observando tudo aquilo que são os requisitos hoje exigidos no processamento de um alimento, pois com certeza que poderão entrar no mercado sem problema nenhum, desde que seja respeitado tudo aquilo que são os requisitos. Repare que se tivermos um sistema desses com impressão 3D de alimentos, não deixa de ser uma fábrica de produção e transformação de alimentos e, como tal, terá que estar sob a alçada daquilo que são as entidades nacionais que regulam e fiscalizam a atividade de produção alimentar e serão eles que irão dar essa licença. Mas sem dúvida que sim, que é possível avançar nesse sentido. Não sei é se o mercado vai estar muito receptivo a todo o tipo de produtos que possam daí advir. Porque realmente imprimir, como eu costumo dizer, imprimir, digamos, um peixe com carne de porco, com a forma de peixe, não sei se é muito atrativo, como eu já por aí vi, não sei se é muito atrativo para o consumidor final. Portanto, mas aí é uma questão de estudos de mercado, que é uma coisa que naturalmente nós necessitamos nesta área, volto a dizer, faz muita coisa nesta área, isso é uma verdade. Na área aditiva, estou a falar da área aditiva do ponto de vista geral, contudo, as resistências de penetração no mercado são muito grandes. E, portanto, e agora aqui estou a falar do ponto de vista geral, não estou só a falar dos alimentos, mas admito que sim. No caso do cake 3D, especialmente nos norte-americanos, que realmente tiveram de facto uma atividade grande e têm uma atividade grande, enfim, significativa para esse tipo de nicho. Acho que pode ser um exemplo também de inspiração para eventualmente se conseguir avançar nesta área. Mas volto a dizer, terá que estar naturalmente certificado, observado naturalmente todas as exigências nacionais, de higiene e de segurança e do alimento, conservação naturalmente, mas sem dúvida que o estudo de mercado acho que é absolutamente necessário nesta área para perceber se um produto desta natureza poderia ou não ter aceitação. Que é possível fazê-lo? Sim, sem dúvida. Muito obrigada, professor, por esta exposição também. Não sei, abro aqui ainda mais uma janela de oportunidade. Há mais alguma questão? Se não houver questões, agradeço a todos os participantes e aproveito também para fazer o convite às próximas sessões com o professor Martinho. Vamos ter a próxima sessão no dia 17. Como o professor Martinho já referiu, vai ser uma apresentação sobre um caso de estudo, nomeadamente com a empresa Costa Verde, correto, professor? Correto, correto. E depois, no dia 24, teremos então aqui um debate, algo mais aqui
aqui a permitir também que os participantes coloquem questões sobre o mercado para a fabricação aditiva e onde é que as empresas podem apostar nos nichos corretos. Também depois, à parte, teremos mais 3 webinars, mais ligados à internacionalização, mas iremos fazer chegar essa informação por e-mail. Resta-me agradecer a vossa participação e ao professor Martinho pela excelente apresentação. Muito obrigada por ter aceito o convite. Bom dia a todos.